Olá, eu me chamo Dirceu Machado, resolvi fazer alguns vídeos a respeito da Bíblia. Meu objetivo não é defender denominação, religião, nada disso. Eu me coloco apenas aqui como um cristão, nada mais que isso. Primeiro tema que eu acho legal para a gente conversar a respeito, na verdade é uma pergunta, que é a seguinte: todos podem ler a Bíblia? A Bíblia é para ser lida? Eu posso, você pode ler a Bíblia? Podemos ler a Bíblia? Essa pergunta tem uma resposta que alguns podem até pensar que é óbvia, mas se você pesquisar rapidinho assim na internet, você vai descobrir que tem uma certa polêmica, nem todos acham que a resposta é tão simples, tão fácil assim. Então resolvi começar tentando procurar na Bíblia, né, a resposta para essa pergunta. Salmo 119, versículo 4 diz o seguinte: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então a própria Bíblia diz que os mandamentos foram ordenados para quê? Para que fossem diligentemente observados. Então, a finalidade, a função de se ordenar um mandamento é para isso. A própria Bíblia diz, ok? Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o próprio Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, ele responde da seguinte forma: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus ele diz que a palavra é fundamental para que o homem viva. Ele diz o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Assim como o homem se alimenta, né, ele come, se alimenta todos os dias, ele precisa se alimentar, assim ele precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento. E aonde que o homem, aonde que o ser humano encontra a palavra de Deus? Originalmente na Bíblia. Ela pode até estar em outros lugares, pode ser divulgada de outras formas, mas a fonte, a origem da palavra é na Bíblia. Se o próprio Jesus diz que o homem precisa da palavra para viver, mais um motivo para acreditarmos que a Bíblia precisa ser buscada. A palavra precisa ser buscada como um alimento dentro da Bíblia. Atos 17:11, Lucas, a respeito dos crentes de Bereia, fala o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que todos os que estavam em Tessalônica. Por quê? Vamos ver, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, Lucas, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que os crentes de Bereia foram considerados mais nobres. Mas por quê? Por que eles foram considerados mais nobres que os crentes que estavam em Tessalônica? Porque eles, ao receberem a palavra, eles examinavam nas Escrituras se as coisas eram realmente da forma como estavam sendo pregadas. Então a Bíblia, ela atribui a esses homens a qualidade de serem mais nobres. Eles foram considerados mais nobres. A própria Bíblia diz isso, né? E o que atitude que os levou a ser considerados dessa forma? O fato deles examinarem as Escrituras. Então a Bíblia incentiva essa prática. A Bíblia ela considera essa prática como sendo uma prática positiva. Em Pedro, o próprio Pedro, na segunda carta, ele diz o seguinte, no capítulo 1, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Ou seja, Pedro estava dando as bases, né, estava demonstrando as bases do Evangelho, da pregação do Evangelho, e dentre as bases que ele demonstrou, ele falou que nós temos a palavra dos profetas. E aí ele fala, né, os destinatários da carta, ele fala o seguinte: a qual bem fazeis se estar atentos. Ou seja, Pedro está incentivando as pessoas a qual ele endereçou a carta a estarem atentas às palavras dos profetas. Ele está falando do Antigo Testamento, das profecias. De que forma? Como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, o apóstolo Pedro, a própria Bíblia, incentivando que nós estejamos atentos às palavras dos profetas.
né, aos livros, né, as profecias da Bíblia. E por fim, né, um último texto que eu separei, embora, claro, existam outros falando sobre isso, em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o capítulo que encerra a Bíblia, né, o anjo falando com João, dizendo assim: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quando João recebeu a revelação, ele recebeu a seguinte ordem: não cele as palavras dessa profecia, ou seja, não deixe guardada só para você, não deixe elas trancadas, escondidas, né? Não faça isso com essas palavras. Ou seja, se não era para selar, era para deixar o quê? Livre acesso, acessível às pessoas. Por quê? Porque próximo está o tempo. Então, o objetivo da profecia que João recebeu, né, não era o objetivo dela ficar selada, ficar trancada, ficar fechada. Não. O objetivo dessa profecia era justamente que as pessoas tivessem acesso. Né? Não feche este livro, não feche essas palavras, não guarde essas palavras, não esconda, mas torne-as acessíveis. Ok, pessoal? Então, basicamente, eu acho que isso já dá para a gente ter uma ideia, respondendo a esse questionamento que eu fiz no início do vídeo. Quero agradecer vocês por estarem até aqui. Em breve, acredito que eu vou estar postando mais vídeos a respeito da Bíblia e de outros temas. Tá ok? Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau.